Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite de todas as meninas aqui da unidade da São Bento. A Ju, obrigado, Ju. Então, eu sou dentista, sou professora lá da unidade da Liberdade, tá? E hoje a gente vai abordar um assunto que é ligado à prótese, mas é também ligado à ortodontia e à estética, tá? Então, ó, são problemas esqueléticos e sua relação com a estética e a ortopedia funcional dos maxilares. Eu não sei se algum de vocês vai ir para a área da ortodontia, de fazer aparelhinho, mas é bem aqui esse nosso assunto de hoje, tá? Então, vamos lá. O que os problemas esqueléticos causam na estética facial? Então, primeiro, o que são problemas esqueléticos, né? Os problemas esqueléticos, eles são quando tem uma desarmonia, quando as arcadas e o rosto da face, todo o esqueleto da face não estão em harmonia, tá? E como que a gente consegue resolver essas disfunções esqueléticas, tá? Começando, para a gente falar de ortodontia e aparelho ortodôntico, disfunção esquelética, a gente fala do Edward Engel, que é uma classificação que ele inventou, que vocês vão utilizar muito na área da prótese, tá? Então, ele era um dentista dos Estados Unidos. Olá, boa noite. Conhecido como pai da ortodontia, tá? Então, ele classificou as masoclusões em 3 classes, tá? Então, elas foram subdivididas em 3 classes principais. Então, a classe 1, classe 2 e classe 3, tá? Então, essas classes, elas classificam a oclusão. Então, o que isso quer dizer? O encaixe da arcada superior com os dentes com a arcada inferior, tá? Então, a classe 1 de Engel, então, é considerada a ideal, tá? É um rosto harmônico com as arcadas encaixadas corretamente, tá? Então, é onde o primeiro molar, ele se encaixa corretamente atrás do molar superior. Então, é corretamente, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma classe 1 aqui, tá? Então, a gente consegue observar nessa imagem que os dentes, eles se encaixam bonitinho e que a gente não tem um comprometimento estético, a estética tá bonitinha aqui nessa imagem, tá? Tá dando para entender? Sim. Tá? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Se tiver alguma dúvida. Vamos para a classe 2. A classe 2 de Engel é quando a arcada superior, a nossa maxila, ela se posiciona um pouco mais para frente em relação à arcada inferior, tá? Então, aqui nessa imagem, ó, a gente consegue observar, ó, que a maxila, ela tá um pouco mais para frente do que a mandíbula, que é a de baixo, tá? Na imagem também do rosto, a gente consegue observar aqui que esse rosto já começa a ter uma estética duvidosa, tá? Por quê? O que acontece com o esqueleto da face? É como se fosse uma barraca. Vamos montar uma barraca e colocar todas aquelas estruturas rígidas na barraca. A gente pega a lona e coloca por cima. Se todas as estruturas da barraca estiverem ok, todas do mesmo tamanho, nossa barraca vai ficar bonitinha. Se tiver um pé torto, um pé mais baixo, um pé mais alto, a hora que a gente colocar a lona, vai ficar feia. E é a mesma coisa que acontece com o esqueleto da nossa face. Então, se tem um osso mais para frente, se tem um osso mais para trás, a hora que a nossa lona, que é o tecido mole, recobre, então ele aparece. E é aí que a gente tem o comprometimento estético, tá? Na classe 3 de Engel, aí é o contrário. A parte de baixo, que é a arcada inferior, a mandíbula, ela tá mais projetada mais para frente do que a superior. Nessa imagem a gente consegue ver o que a gente chama de gavetinha aberta, tá? Então, ó, o queixinho aqui, ó, bem para frente, né? Então, um paciente com esse perfil de classe 3, ele é um paciente que tem uma estética também prejudicada. Então, tem aquele semblante bravo, lateral de perfil, também pode ter um perfil associado com um perfil de bruxa, tá? Então, não é tão harmônico quanto a classe 1, tá? Então, aqui é uma vista frontal e lateral de uma foto de um paciente, tá? E a arcada também. Então, a gente vê que a arcada aqui, ó, tá super bonitinho. Então, tá encaixando como se fosse um Lego mesmo. Encaixando bonitinho todo mundo. E o rosto dessa paciente aqui, ó, também é um rosto harmônico, tanto no perfil quanto no sorriso e a vista frontal dela, tá? Já um paciente de classe 2, olha aquilo que eu falei, que quando a parte de cima é um pouco mais para frente do que a de baixo. Então aqui esse menininho, ó, ele já tem uma estética não tão bonita quanto um perfil de classe 1. Então a diferença entre um e outro. Aqui a gente consegue ver nitidamente, claramente, um perfil de classe 2 esquelético, tá?
Agora o classe 3. Então, classe 3 é aquele que tem a parte de baixo é um pouco mais para frente do que a parte de cima, tá? Então, a nossa mandíbula é mais projetada do que a maxila. Então, aqui, ó, nessa imagem, dá para ver também esse perfil, que é um perfil do queixinho para frente. Então, não é um perfil tão bonito quanto o outro perfil, tá? Para ficar lúdico o negócio, mais fácil. Então, ó, o peixinho, adoro essa imagem, porque o peixinho, ó, bonitinho na classe 1 aqui, tá? Classe 2, ó, a parte de cima tá pra frente, que é o que chama de dentuço, tá? E a classe 3, ó, o queixinho pra frente. Deu pra entender essas classificações? Eu acho essas classificações de Engel, elas são simples, tá? A hora que parece difícil, porque pode ser porque vocês acabaram de conhecer, mas eu acho que é fundamental na hora de montar uma prótese, principalmente uma prótese total. Se for todos os dentes perdidos, na hora do encaixe, precisa ser classe 1. Você não vai jogar o seu dente pra frente. Eu já vi protético fazendo isso, tá? Como não dá pra... Coloca o dente pra frente, aí volta, briga com você, tá? O desenvolvimento crânio-facial, tá? Pra gente falar de problema esquelético, a gente tem que saber de onde ele veio. De onde veio o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento crânio-facial, ele vem lá da fase embrionária, no útero da mãe, né? No feto, tá? Então, é onde se desenvolve, ó, ossos, músculos, dentes e os tecidos moles. Então, essa formação da cabeça e todo o esqueleto da face começa lá na fase embrionária, tá? Então, os fatores que influenciam, o que faz com que esse desenvolvimento crânio-facial seja um desenvolvimento harmônico e bonito? O que faz isso, tá? Então, existem fatores genéticos, ambientais, funcionais, tá? Que até, desde uma predisposição dentária até um problema externo, que é um problema de chupeta, dedo, tá? E mastigação. Então, aqui os fatores genéticos. Quando a gente fala de fatores genéticos, a gente tem que lembrar que o Brasil tem muitas raças diferentes. Cada uma dessas raças, elas possuem umas características, assim, específicas. O que acontece? Quando tem a miscigenação, mistura um monte de raça, vai misturar todas essas características que são características específicas de cada raça. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um homem grandão, enorme, grande, com osso largo, casa com uma mulher pequenininha, magrinha, toda delicadinha. A hora que eles tiverem filhos, o que vai acontecer? Um osso largo num corpo pequeno. Então, vai começando a misturar essas características e aí é onde a gente tem problema esquelético instalado, tá? Então, essa é a genética. Vamos para o padrão respiratório. Existem 3 tipos de respiração, né? Que é a respiração, ou você respira pelo nariz, que é a bucal, ou você respira pelo nariz, que é a nasal, ou você respira pela boca, que é a bucal, ou você respira pelos dois, que é a respiração mista, tá? E a gente fala mais dos dois tipos de respiração. Ou você respira pela boca ou pelo nariz, para o desenvolvimento, tá? O correto, então, é respirar pela boca, tá? Pelo nariz. Quando a gente tem uma respiração bucal, ela tá associada geralmente a problemas respiratórios, tá? Como rinite, asma. E esse problema da respiração não ser adequada, todos os músculos da face, a hora que tá respirando, ele provoca um crescimento errado na fase da criança e do bebê. Então, pois não? Professora, você falou da classe 1, 2 e 3. Como a gente fazer prótese, se o paciente é dentro, não tem dente nenhum, mas ele tem a classe 2 e 3, não consegue fazer a prótese? Consegue, você tem que compensar no seu articulador. Ainda você monta no seu articulador e tenta compensar o máximo que você consegue. É óbvio que se for um problema esquelético muito significativo, você não vai conseguir compensar. É o que a gente chama na ortodontia, que também tem isso, que a gente tem que posicionar o dente como se fosse montar lá no articulador. Então, a gente tem que posicionar o dente. Então, a gente chama de tratamento compensatório. Então, é uma montagem compensatória de um problema esquelético que você tem. Mesmo que chegue topo topo a topo, tá excelente. Se você conseguir chegar topo a topo, excelente. Agora, se você deixar uma mordida cruzada anterior, aí vai ser um problema pro seu paciente, principalmente para articulação temporomandibular, que é essa quebra e fecha a boca, tá? Isso vai ser um problema, tá? Então, a respiração tem que ser obrigatoriamente pelo nariz para a gente poder ter um padrão de crescimento adequado, que é o que a gente quer, tá?
Aqui tem um exemplo de uma foto, ó, de um respirador nasal e o respirador bucal. Foi feita por IA, né? E aqui, ó, é o rostinho desse mesmo menino com um padrão de respiração nasal e aqui de respiração bucal. Então, a gente consegue, nitidamente, vocês conseguem ver a diferença entre uma foto e outra? Então, na primeira foto, alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá. Na primeira foto aqui, ó, que é o respirador nasal, olha como o rosto dele é bem mais harmônico. Então, é um rosto um pouquinho mais quadrado, né? Tem uma estrutura muito mais harmônica do que esse respirador bucal. Que, ó, o respirador bucal, ele começa um crescimento assim, ó, vertical. Então, o queixo desce para baixo, a boca fica meio aberta, tá? Então, o crescimento ósseo fica completamente diferente de alguém que respira pelo nariz ou respira pela boca. Porque a fisiologia humana, na fisiologia correta, respirar pelo nariz. Então, todo o sistema estomatognático, ele tá ligado para essa fisiologia correta, tá? Que é o que se espera. Os hábitos de sucção. Então, existem 2 hábitos de sucção. A sucção de amamentação, que é o que a gente espera, né? E os que não são nutritivas, né? Como chupeta e dedo. Eu não vou entrar no mérito daquelas mães que não têm leite e tem que colocar na fórmula. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso não entra nessa onda dos problemas esqueléticos, tá bom? Então, ó, a amamentação. Ó, o bebezinho aqui. Quando o bebezinho, ele faz a pegada para fazer a amamentação, então ele vai fazer a sucção. Quando ele faz a sucção, é uma força. Para quem é mãe aqui que amamentou, sabe que o bebê puxa e puxa com vontade, tá? E nessa força muscular que ele faz, ele trabalha todos os músculos da face. Trabalhando os músculos da face de uma maneira adequada, ele desenvolve, ó, uma mordida adequada, tá? Então, desenvolve aqui uma mordida adequada. Não tem como ser diferente. A fisiologia tá correta, a amamentação desenvolve todo o esqueleto da face junto, o perfil mole, de maneira correta também, tá? Agora, não nutritiva, né? Essa é aquela mordidinha que fala que é da criança terrível, né? Fica fácil para saber. Então, ó, a menininha com a chupeta, assim, a chupeta, ela é ligada ao emocional. Então, quando o bebezinho chupa a chupeta, ok. Mas, assim, nessa idade já não, tá? O hábito, ele não é contraindicado, mas o uso prolongado dele é contraindicado, tá? Quando o paciente chupa dedo, é pior ainda. Geralmente, quando vem o paciente que chupa dedo, eu pergunto pra mãe, chupava o dedinho no ultrassom? Chupava, era tão bonitinho. E agora tá com essa mordida aberta, né? E assim, é um hábito que precisa ser removido. A hora que nascer, quem tiver filho aqui mais pra frente, se vê o bebezinho chupando, já põe pimenta. Não deixa chupar o dedo depois, porque fica assim a mordida, tá? Então, essa alimentação nutritiva, ela causa um crescimento esquelético que não é apropriado. Então, ele não é harmônico com o crânio, né? Então, fica com essa mordida aberta. Mais pra frente, a gente vai saber como que a gente vai corrigir isso, tá? A mastigação. Então, quando a gente está mastigando, deglutindo e falando, a gente está trabalhando também nossos músculos da face. Quando está deglutindo, a gente também está trabalhando o nosso músculo da língua. E isso, por incrível que pareça, também é fator que contribui para o desenvolvimento crâniofacial de maneira correta, tá? De maneira harmônica. A alimentação. Então, a alimentação é aquilo que eu falei agora há pouco. A mastigação e a deglutição, elas são fenômenos que elas contribuem para o desenvolvimento do crânio, tá? Então, aqui, ó, tem uma criança comendo papinha e uma criança mordendo uma maçãzinha, né? Assim que o pediatra libera para mastigar, tem que colocar o bebezinho para mastigar. Não pode ter dó e falar, ai, tadinho, vou deixar com papinha. Porque se o bebezinho que tá no desenvolvimento, com o pico alto do desenvolvimento, não mastigar, ele vai ter um problema esquelético também, tá? Então, ó, bota o bebezinho para mastigar. Tem dentinho, bota para mastigar. Não raspa a maçãzinha, tá? Existe uma forma, né, a função das estruturas faciais, ela pode ser, os problemas esqueléticos, eles podem ser associados a mais de um fator. Por exemplo, se o paciente é respirador bucal e chupa dedo, então ele vai ter o crescimento vertical e a mordida aberta. Então, a associação
de dois ou mais fatores, ela piora nosso caso, tá? Então, ela vai contribuir para um crescimento completamente errado. Aí vai lascar vocês na prótese para montar, no articulador, né? E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para evitar isso ou para tratar se o problema existe, tá? Então, a prevenção versus o tratamento. Para a gente prevenir, então, ó, amamentação de maneira correta, respiração nasal e mastigar. Então, a gente está colocando o sistema estomatognático todinho para trabalhar. E aí, ele foi feito para isso, tá? Se isso não aconteceu, por exemplo, não aconteceu nada disso e a gente está nesse dilema para poder tratar, tá? Então, a gente pega o nosso paciente com ortopedia funcional dos maxilares, que nada mais é do que nosso aparelho móvel, tá? Aquele aparelhinho móvel. Se a criança for até uns 12 anos, ainda dá pra gente tratar, tá bom? Se passar disso, terminou o pico do crescimento, não dá pra gente colocar mais o aparelho móvel. Daí vem a ortodontia, tá? Que é o aparelho fixo. O aparelho fixo, ele mexe no dente e aí consegue harmonizar. Se nada disso, por favor, se nada disso resolver, a gente vai para a cirurgia ortognática, que é aquele... Vou até voltar para vocês verem, ó. Ó, cirurgia ortognática. A gente vai para esse caso aqui, ó, que é um caso que tem um aparelho fixo já montado para resolver esse problema esquelético. Então, provavelmente, ou eles cortam a maxila, jogam para frente, ou jogam a mandíbula para trás. Aí depende do cirurgião que vai fazer a cirurgia. Tá? Ficou alguma dúvida até agora? Ficou? Por favor. A pessoa pode ser determinatismo ou alguma das duas, né? Para frente ou para trás. Sim. Mas ele é dentro, tá? Nesse caso, a gente pode fazer uma PT e aí ajustar ela, a gente não vai conseguir assinar muito dependendo do caso, do grau que a gente tiver. Mas aí a gente usa a ortodontia em conjunto com isso para poder e depois faz outra PT em cima. Ó, então, a sua pergunta é semelhante à dela, que monta no articulador e tenta compensar nos dentes a angulação. Então, você joga lá nascer o dente para frente ou para trás para compensar isso. Agora, a ortodontia não. Por quê? Um paciente que não tem dente, a gente não consegue colar o bracket. Porque a ortodontia trabalha, e a ortopedia trabalha só com movimentação dentária. Se for um paciente que não tem dente, provavelmente é um paciente mais velho, né? Que já terminou seu pico de crescimento, então a gente não vai conseguir trabalhar com o aparelho. Então, essa é uma excelente pergunta. Eu nunca vi paciente meu de prótese ir para ortognática. Por quê? Porque são os pacientes mais velhos. A ortognática é uma cirurgia que corta osso, joga, põe mini placa e parafuso, o paciente fica 3 meses sem mastigar. Começando por aí. Então, o paciente que tem lá 60, 70 anos, não vai querer fazer isso. A não ser que for um paciente, por exemplo, de um acidente. Aí ele vai. Se for um paciente de acidente, perdeu todos os dentes, aí eu falo, eu tenho muito problema esquelético, muito. E aí, de repente, o bucomaxilo vai fazer uma cirurgia ortognática. Um pouco meio deformado também, aí já faz esse tipo de cirurgia. Sim, sim. Não, em caso de acidente, eles já vão. Em caso de Lefort, eles já fazem. Acho que um caso legal que a gente tratou lá na história, atrás, é que a moça queria fazer implante. Só que o dente dela estava batendo onde deveria ser um enxerto. E aí o que a gente teve que fazer? Juntou a prótese e a ortodontia para fazer uma prótese e deixar o espaço aberto para que o dente voltasse na angulação devida. Então a gente usou as duas partes. Na verdade, a odontologia, a prótese são profissões interligadas. Então, assim, o protético precisa do dentista para dar a boca para ele e a gente precisa de vocês para poder ajudar a gente no trabalho, né? Então, e a junção de disciplinas, igual ela falou, de orto com prótese, isso é bastante comum. Isso é o nosso dia a dia do consultório. Principalmente também com implante que ela falou, mas com prótese fixa, por exemplo, que não tem altura. Você fala, tá batendo no pino. O dente superior tá batendo no pino, porque se não tem o dente superior, o que o outro faz, o amigo? Ele vai sair fora do alvéolo para ele tentar procurar. Então, ele fica em infroclusão, né? Os outros dentes ficam em infroclusão. Então, ele fica para baixo. Bate no outro, o que a gente faz? Levanta a mordida com ortodontia, dá para fazer. Tá?
Então, ó, a ortopedia versus a ortodontia. Qual que é a diferença entre elas, tá? A ortodontia é uma especialidade da odontologia que tem como objetivo corrigir alinhamentos, problemas de oclusão, melhorando assim a saúde bucal e a aparência facial. Então, a ortodontia, ela é uma especialidade que ela corrige posição de dente no alinhamento, tá? Posição de dente e problema de mordida, que a oclusão é problema de mordida, tá? Melhora com tudo isso, melhorando, alinhando, engrenando todo mundo igual o Lego, encaixado bonitinho, a gente vai ter uma melhora da saúde facial e, consequentemente, da aparência da estética, tá? Facial. A ortopedia funcional dos maxilares, que é uma especialidade da odontologia que tem o aparelho móvel, tá? Ela se dedica em diagnosticar, prevenir e tratar os desequilíbrios ósseos, então, problemas esqueléticos, tá? E musculares da face. Então, a ortopedia, além de tratar todas as questões de mordida cruzada, de falta de espaço, ela trata também toda essa, com acessórios que a gente coloca no aparelho, ele consegue melhorar a posição de língua, ele consegue aliviar o músculo do mento, que tudo isso contribui para o desenvolvimento da face, tá? Então, os aparelhos ortopédicos funcionais, tá? Eu dei uma ênfase um pouco maior e uma pincelada em alguns exemplos de aparelho ortopédico, que é mais a área de vocês, para quem vai seguir a ortodontia aí, tá? Então, o objetivo do tratamento, ele corrige problemas de crescimento e desenvolvimento esquelético, tá? Então, o aparelho móvel, ele guia o organismo a crescer da maneira correta na criança que está em processo de crescimento, se caso isso não tenha. Então, você chega uma criança lá, a criança tem um puxão para frente, então a gente coloca um aparelho para corrigir isso e, corrigindo isso, induz o organismo a formar o osso aonde está deficiente, tá? Melhora a oclusão, então melhora a mordida porque tá melhorando a base óssea, os dentes, eles são inseridos no osso. Então melhora a base óssea, melhora o encaixe, tá? Estimula a função oral. Então, tem alguns tipos de aparelho, que como eu falei, que são os acessórios que a gente coloca no aparelho, que a gente consegue fazer essa melhora para estimular a função oral. De repente, uma língua numa posição errada, você coloca uma grade, tá? Então, casos assim. Ele previne problemas futuros. Então, corrigindo na infância, você não manda seu paciente para ortognática, né? Ou não tem esses problemas de montar a prótese, porque o paciente tem um marcado aqui e a outra aqui. Então, fica um pouco mais difícil para vocês. Ele promove o equilíbrio facial e postural. Então, melhorando a mordida, melhorando o encaixe, ele equilibra as forças da boca e não estressam a articulação temporomandibular, que é essa que abre e fecha a boca, tá? Postural, por quê? Tem criança que ela respira pela boca, que você tira a foto assim, ela dá assim, ó. Então tá com a coluna, tô completamente torta. Então, além disso, melhora a postura da coluna da criança. E facilita a troca dos dentes. Por quê? Tem todos os dentes de leite, daí tem os permanentes que saem, cai o outro, ele nasce num lugar. Então, a gente colocando uma arcada de uma posição harmônica, tá? Que tenha espaço para todo mundo, lá dentro, o dente permanente consegue nascer de uma maneira certa, tá? Porque se falta espaço, ele começa a ir para um lado e para o outro, porque ele quer nascer de qualquer jeito, tá? Agora eu vou dar uns exemplos de alguns tipos de aparelho que vocês podem confeccionar no laboratório de vocês, tá? Então, o aparelho do tipo expansor. Então, não sei se vocês tiveram a disciplina de ortodontia, ou têm a disciplina de ortodontia, mas é um acrílico, ó, que aqui fica no palato duro, que é o céu da boca, e aqui, ó, ele margeia a língua. No meio dele, aqui, ó, ele tem um expansor. Então, a hora que vocês vão fazer o acrílico, vocês colocam lá no modelinho o acrílico e no meio coloca o expansor. Depois corta no meio pra gente liberar o parafuso para ele abrir e fechar, tá? Então, é assim que esse aparelho, que esse tipo de aparelho fica na boquinha da criança. Um arco de Hawley com um expansorzinho, tá? Dúvida desse aparelho? Certo? Expansor com arco de Ashler. Ele é o mesmo aparelho anterior, só que ao invés dele ter, ó, o arco reto aqui, ó, ele faz uma curvinha para baixo,
E esse arco chama arco de Eschler. Para que serve esse arco? Esse arco, ele descruza a mordida. Quando o paciente é classe 2, tem o queixinho um pouco mais para frente. Ó. Classe 3, aliás, o queixinho mais para frente. Esse arco, ele joga na arcada inferior e induz a arcada superior para frente. Então, ele melhora a classe 3, tá? E esse aparelhinho aqui dá para observar que é uma criança bem novinha. Uma criança não tem nenhum dente permanente. É a melhor fase para a gente tratar. Quanto mais jovem, o osso é mais mole. É muito mais fácil para a gente fazer remodelação óssea do que num paciente um pouco mais velho, tá? Aparelho do tipo planas, tá? Existem 2 tipos de aparelho do tipo planas, que é o planas simples, que ó, arcada superior e arcada inferior, ou planas composto, que é esse aqui, que é o aparelho do tipo monobloco. Então é um aparelho superior e inferior grudado numa peça só, coloca na boca de uma vez só, o outro não, coloca um depois do outro. É Planas, ele chama Planas porque foi desenvolvido por Pedro Planas e tem, ó, essas pistas aqui. Essas pistas o Pedro Planas desenvolveu para resolver casos ou de classe 1 só com mordida profunda, de classe 2 com a inclinação de classe 2 e de classe 3 com a inclinação de classe 3. E quem faz isso são vocês. Quem ajuda a gente nisso são vocês, dessa inclinação da pista, que é fundamental para esse aparelho. O Bionator. O Bionator é um tipo de aparelho também monobloco, tá? E tem esses arcos bem fortes aqui. E ele também é um aparelho só para a parte de cima e para a parte de baixo. É um aparelho bem incômodo para o nosso paciente. Por favor. O classe 3, o planas, ele pode evitar pode evitar a cirurgia de ortognática futuramente na infância da criança? Com certeza. A ortopedia funcional, ela trabalha justamente isso. Ela trabalha para evitar que nossa criança vá na fase adulta com uma cirurgia ortognática. A ortopedia trabalha exatamente isso. Então, ela corrige porque na miscigenação misturou um monte de coisa, um monte de característica genética, deu problema esquelético, a gente corrige na ortopedia na criança, tá? Então, o Bionator, ele é um aparelho para classe 2, tá? Ele é para classe 2 e ele tem aqui, ó, essa mola, que ou vocês fazem essa mola, ou pode colocar o expansor aqui também, se caso precise. Porque às vezes o paciente que usa o Bionator, ele não tem mordida cruzada, então às vezes, e nem falta de espaço, então às vezes ele não precisa colocar um parafusinho expansor. O disjuntor de McNamara. Isso é tudo coisa que vocês vão fazer, tá? O disjuntor de McNamara, ele tem um parafuso aqui que ele é pré-fabricado, tá? Você compra lá na Dental. E tem umas pistas aqui. Geralmente, a gente usa esse tipo de aparelho quando o paciente tem maxila trésica. O que significa isso? Ou o paciente chupou dedo, chupou chupeta, ou é um respirador bucal. Lembra que a gente fala, que eu tenho o céu da boca muito fundo porque eu sou respirador bucal, eu tenho rinite, tenho asma, tá? Então é para esse tipo de paciente. Quando tem a arcada superior num formato e a arcada inferior num formato e a superior bem estreita. Exemplificando, uma panela grande com uma tampa pequenininha. Então, se a panela tá grande e a tampa tá pequena, primeiro que tem alguma coisa errada, segundo que vai ficar folgado. Então, a gente tem que pegar uma tampa maior para vestir bem na panela, tá? Então, é isso que o aparelho disjuntor de McNamara faz, tá? Então, é um aparelho para criança um pouco mais nova. E essa parte onde tem esse acrílico vermelho aqui posterior, ele é grudado com cimento, tá? Ou cimento, ou ionômero de vidro, ou fosfato. E ele é grudado nos dentes mesmo. Dente de leite mesmo, tá? O Irex. O Irex é o mesmo parafuso, mas para criança um pouco mais velha. A gente pode observar que aqui, ó, já tem dente permanente, tá? Então, é uma expansão rápida também da maxila, usado para paciente que tem maxila trésica. Então, quando a tampa é menor do que a panela, tá? Ficou claro esse disjuntor rápido? E é rápido mesmo, tá? É tão rápido que tem o osso assim, ó. O osso do palato, ele é dividido em duas partes, né? E no meio tem a sutura que une eles. E quando é criança, essa sutura é separada, ela só é encostada. Quando é adulto, ela se une, ela fica grudada, tá? Então, quando o disjuntor começa a trabalhar, a gente começa a ativar rápido esse disjuntor, vai fazendo assim, ó, com o céu da boca.
Às vezes abre até um espaço entre incisivos centrais, tá? Em uma semana para outra. Então é bem rápido. E aí deixa aberto por um tempo, espera o organismo remodelar o osso para tirar o aparelho. Daí tira já com uma maxila adequada, com a tampa da panela, ó, vestindo bem, tá? Vamos falar um pouco agora de ortodontia, mas da contenção ortodôntica, que é o que a gente também precisa de vocês para poder finalizar nosso tratamento. Então, na finalização do tratamento ortodôntico, precisa usar contenção. Eu falo sempre para o meu paciente, contenção é conter o tratamento, então é manter a posição nova que a gente conseguiu. Se não usa contenção, o que acontece? O dente tem aquela memória de posição, ele vai para onde ele quer. Isso já deve ter acontecido com um monte de vocês ou com algum amigo de vocês, porque isso acontece sempre, tá? Então, para isso não acontecer, contenção ortodôntica, tá? Alguns tipos de contenção que elas podem ser usadas tanto na parte de cima como na parte de baixo. Essas são mais comuns, ó, da arcada inferior, mas não tem problema, se tiver altura, não tem problema de usar na arcada superior, tá? Então isso é uma coisa que vocês fazem também. Essa é a contenção do tipo higiênica, que faz essas voltinhas aqui, ó, e elas contornam a meia do dente para facilitar o uso do fio dental, tá? E a contenção fixa é essa, ela, para passar o fio dental, ela precisa ser com passa-fio, igual faz com o aparelho, tá? Mas são dois tipos de contenção, essa é bem mais complexa de fazer, essa é bem tranquila de fazer, né? Que é só um fiozinho em forma de C, tá? E são as contenções do tipo fixa, beleza? Tudo beleza? Todo mundo? Então, beleza. Removíveis, tá? Hoje, a gente tem os alinhadores ortodônticos, né? Então, a parte dos alinhadores. Então, existe também uma contenção que é, ó, contenção de alinhador, tá? É uma contenção estética, confortável, e ela segura na frente e atrás do dente, tá? Então, ela impede um pouco mais de movimentação. Ela pode ser usada tanto na arcada superior quanto na inferior, tá? Que tá numa superior, mas pode ser na inferior também sem problema nenhum. Pode usar das duas ao mesmo tempo, tá? E tem a facilidade de poder fazer o clareamento junto com o uso da contenção. Quem fez implante dentário pode utilizar esse tipo de aparelho? De aparelho? Pode. Quem fez implante dentário pode e deve. Se fez ortodontia, pode e deve, que senão vai voltar. A única diferença é que quando tem o implante, você não pode movimentar o implante, porque é uma estrutura fixa de osso de integração do parafuso. Eu fiz, aí a minha média, ela tá desviada. Aí eu tô com medo de mexer, né? Porque esse dente aqui é... Olha. Será que eu consigo? Eu não coloquei. Depende, você tem o implante na parte de cima ou na de baixo? Superior. Aí a gente tem que ver se o desvio é superior ou inferior. Se o desvio for só inferior, talvez a gente consiga mexer. É um tratamento demorado, difícil, mas dá para fazer. Mas em implante, não usa ortodontia, não pode movimentar a estrutura fixa. Eu só trabalho mais com alinhamento. Quem tem implante e coloca contenção no final, não tem problema, tá? Então, eu vou falar aqui agora sobre o papel do protético. Então, o protético, ele é o profissional que confecciona e repara prótese dentária e outros dispositivos, tá? Então, tem a prótese, tem a moldeira do clareador, tem o aparelho ortodôntico, tem a contenção, então, 1 milhão de coisas. Então, vocês que são responsáveis por fazer um serviço de boa qualidade para ter boa adaptação na boca, tá? A importância de vocês pra gente, na odontologia. O protético, ele é de extrema importância, tá? Ele precisa ser um profissional alinhado e interligado com o seu dentista, porque muitas vezes a gente vai chamar vocês no nosso consultório para falar, eu quero a sua opinião, o que você acha em relação a isso? Então, tem coisas básicas da odontologia que tem que estar, na ponta da língua, para você poder auxiliar e trabalhar como uma equipe, tá? É multidisciplinar, então a gente sempre precisa de vocês. Então vai falar assim, a cor da minha prótese não tá batendo com o dente. Fala assim, vem aqui você que sabe das cores, que sabe dos pigmentos, que tem das cores de resina, o protético ali, o professor pode dizer, né? Fala, vem aqui no meu consultório, vem me ajudar. Vem me ajudar a ter esse equilíbrio, tá? Então, é muito importante. Vocês são muito importantes para nós, tá?
O técnico em prótese dentária é o arquiteto do sorriso. Então, vocês são artistas que trabalham com a estética, que trabalham com a harmonia, que trabalham com a adaptação. Então, vocês fazem esse trabalho manual, que é a construção de uma obra de arte, tá? Gente, olha, eu vou deixar aqui meu agradecimento a todos vocês protéticos e dar os meus parabéns para vocês que escolheram essa profissão que, é de muita importância para todo mundo. Vocês fazem o sorriso do planeta, tá bom, gente? Tem alguma dúvida? Obrigada, tá? E qualquer coisa pode me chamar, tá?